Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019, o Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET, ou pelo mundo para você nos acompanhar no Facebook, facebook.com/RDCTV Digital, no YouTube, youtube.com/RDCTV Digital, no nosso Instagram, os bastidores da RDCTV, e no Twitter, além da live, a instantaneidade das informações. No site rdctv.com.br você acompanha as notícias, ao vivo para assistir a programação da RDC, estaria agora também nos acompanhando ao vivo. Você pode acompanhar a reprise do programa também na madrugada, o Virando o Jogo reprisando todas as madrugadas aqui na RDC TV. Para mandar recado pelo WhatsApp 51999339894. Repetindo, 51 para quem está fora de Porto Alegre, 999339894. Virando o Jogo desta quarta-feira, tem a honra de receber Giovanni Oliveira, José Avelini Neto e também Antônio Bavaresco Júnior para falarmos mais sobre a dupla Grenal. Tem jogo do Inter, tem o Grêmio amanhã contra o Cruzeiro, tudo isso e muito mais aqui no Virando o Jogo desta quarta-feira. Tudo bem, senhores? Boa tarde, como estão? Buenas tardes. Eu estava com saudade tua já, Bavaresco. Quase não aparecia aqui no programa, mas... Na verdade, eu quis ontem, né? Quase que eu vim ontem, mas quase aí houve uma opção, né, da direção do programa, por não querer meus préstimos aqui ontem. Eu estava mexendo com ele, havia perguntado a ele se ele estava de férias. Não, que férias nada. Estou trabalhando. E esse bronzeado desse, não, é da piscina da minha casa. Graças a Deus. Outro nível, é quase do teu nível, né, Avelini? Não, que tem essa camisa australiana. A camisa que o Avelini está no programa de hoje, Que, olha só. é uma coisa assim estonteante. Sensacional. Estonteante. Eu vendo meu carro não compro mais. Crocodilo Dandy. Tá às horas. Daqui uns 3 anos talvez sirva aí, o Avelini, essa camisa. Assim, Como é que tá, Avelini? Tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. É uma alegria mais uma vez estar presente aqui com vocês aqui, conversando sobre futebol, entre outras coisas. Mas estamos na expectativa, né? O final do ano está chegando, o Grêmio joga hoje. Não, o Inter o Inter joga hoje, o Grêmio joga amanhã. E a expectativa minha aí é que o Internacional consiga uma vaga na fase de grupo, que é importante. E para tal, o Internacional precisa jogar muito, não pode fazer o fiasco que fez na Copa do Brasil, porque em casa, hoje fora e domingo que vem em casa, tem a obrigação de mostrar por que o Internacional é tão grande, por que é campeão do mundo. E um clube da grandeza do Internacional, exemplo do Flamengo, do Grêmio, desses grandes times, quando joga em casa, como vai acontecer com o Inter no próximo domingo, vai ter a obrigação de ganhar e garantir a vaga da classificação. E o Grêmio, me parece que hoje o Grêmio, aliás, amanhã o Grêmio definitivamente entra de férias, o Grêmio já classificado, e o Grêmio tem que se preparar muito bem para o ano que vem, porque vem o Libertadores América, e 2 contratações pontuais que o Grêmio precisa fazer, urgentíssimo. É um goleiro e um centroavante. O Grêmio precisa de um centroavante. Eu entendo que o Grêmio tem 2 jogadores que são diferenciados, que é o Pepeu, né? Pepe e o Everton. 2 jogadores diferenciados que fazem a diferença. E o Luciano, por trás, vem desempenhando bem o papel. Mas se tiver realmente um centroavante que faça a diferença, que tem que ter um jogador alto, forte, de estatura boa, para aqueles jogos importantes em que o Grêmio, de repente, precisa de um gol num jogo importante, decisivo, tem um jogador de frente que põe a bola para dentro da área. Então, são 2 jogadores fundamentais. Eu concordo contigo em parte. Eu estava conversando com o Diogo por coincidência em relação a essa situação
das carências e prioridades do Grêmio, eu também vejo, aliás, a prioridade para mim, número 1 é o gol, mas não vejo que o Grêmio esteja vendo assim, infelizmente. Quanto a centroavante... Tem uma informação para te dar agora. Para eu ficar mais nervoso ou mais Sim, para ficar mais nervoso. O Grêmio vai ter um novo titular em 2020 no gol. Goleiro? Não, goleiro. Tá, não me fala mais, eu não quero saber. É o que tomou o frango? Não, é o que levou o segundo gol no Grenal. Não é. Segundo Graças gol no a Deus. Grenal. Quem foi que segundo gol? O Danilo Fernandes, não é ele. Não. Ah, então. Júlio César. Não o velho Júlio César? Júlio O César. Júlio César, os caras estão mandando embora, cara. Não. Júlio César. Deus, como quero ver. Bom, quanto ao centroavante... Eu falei que eu não ia estragar o programa agora, vocês quiseram ouvir. Vamos mudar de assunto. Tá. O Avelino falando de centroavante, eu queria lembrar que o Grêmio... esse não é o problema do Grêmio fazer gol. O Grêmio tem 60 gols no campeonato. Só o Flamengo, que é uma coisa fora da curva, que fez mais de 2 gols por Flamengo jogo. é um absurdo. Quer dizer, dentro da realidade do futebol brasileiro, excetuando o Flamengo, que é uma coisa bizarra, de boa, o Grêmio está muito bem. 60 gols em 36 jogos é muito gol. É 1,7 gol por jogo. Então, esse não é o problema. A goleiro é. Outra coisa, o Grêmio não Só tem... me dá licença, uma pausinha. E o Grêmio tem, além disso, só para acrescentar nível de informação, o segundo ataque do futebol brasileiro no ano. 130 gols, sei lá. Quando eu falo em centroavante, é aquele Mas centroavante que é uma opção até para ter um reserva. É por isso que eu te disse. Te lembra do Escurinho? Tu te lembra quando o Internacional tinha o Escurinho, que só jogava 10 minutos quando estava para terminar o jogo? Como alternativa, sim. Como alternativa, o Grêmio precisa ter um jogador desse por uma necessidade urgentíssima. Tem que ter um jogador. Mas como prioridade, o Grêmio precisa ter uma alternativa para o Jean-Pierre. A gente viu os improvisos que o Renato teve que fazer e se critica muito. Eu mesmo critico muito o Renato por algumas opções, mas eu reconheço que ele conseguiu, com o que sobrou para ele, sem o Luan e sem o Jean-Pierre, montar um esquema que fez o Grêmio competitivo. Excetuando aquele jogo em que o Tardelli e que o Grêmio, na minha opinião, foi prejudicado pela arbitragem no segundo gol contra o Atlético Paranaense, apesar de não estar jogando bem até ali. E depois, pela expulsão bizarra do Tardelli, excetuando aquele jogo, todo o segundo turno do Grêmio foi muito melhor do que o primeiro e foi muito bom. O Grêmio ganhou vários jogos fora de casa, ganhou de vários times acima dele na tabela, ganhou do Santos, ganhou do Palmeiras fora, ganhou bem do Santos, 3-0. Então assim, goleou o São Paulo em casa, goleou os 2 mineiros fora, então ele tem um desempenho, só está abaixo, digamos, como desempenho do Flamengo. Mas esse se tu pegar desempenho mesmo, Santos e Grêmio estão no mesmo nível. E quando o Grêmio resolveu jogar o Campeonato Brasileiro, emendou vitórias e entrou no G4. Agora sim, Diogo, gosto muito de ti, né? Grande amigo Diogo. Vem a paulada aí. Mas o Diogo é um brincante, né? O Diogo tá brincando com a gente. É um fanfarrão, né? O 01 é um fanfarrão. Eu não posso... é o 02. Eu não posso achar... É 02. Depende do Rogério. Eu não posso achar que é sério quando tu vem com a informação. Tu tá brincando, né, Diogo? Não, é brincadeira, tô falando né? sério, o Grêmio quer o Júlio César titular no ano que vem. Bom, então o brincante é outro. O brincante tá lá na arena, Tão de né? sacanagem. Mas assim, se o Grêmio... Mas é o que o Bavaresco disse, o Grêmio não tem prioridade no gol. Bom, o Grêmio não identifica essa prioridade. Não, se tá trocando o goleiro, se tá tirando o Paulo Vitor, se o plano é não utilizar o Paulo Vitor, o Grêmio compreende sim que o Paulo Vitor é insuficiente. Mas é que tem gente... Só que aí eu penso o seguinte, entendo que o Mediolaro é novo, né? Muitas vezes tem aquela coisa do o goleiro é melhor depois de um tempo, tem uma maturação. O melhor goleiro que eu vi jogar pelo Grêmio, e que eu acho que se tivesse sido campeão do mundo, talvez fosse um ídolo maior que o Renato, antes do Renato treinador, é o Darley. Assumiu a titularidade do Grêmio aos 20 anos. No lugar de um outro guri, que era o Emerson, que também tinha 21, 22, Sim. Era um pouco mais velho. E no ano seguinte ganhou a Copa do Brasil, depois ganhou a Libertadores. Tudo, só não ganhou o Mundial. Exatamente. Ele foi campeão na Copa do Brasil com 21 anos, da Libertadores com 22.
Não, claro, é difícil tu comparar E os tecnicamente nem era um grande goleiro, mas era um cara muito ganhador. diferente do que se espera do Mediolaro, né? Que é o homem que faz os olhos do Tafarel brilhar, ele fala do Mediolaro como falava do Alisson. Eu tenho uma esperança que é a seguinte, tá? E o Diogo vai... Isso aí pode ser bom pro Mediolaro só, né? O Tafarel ficar elogiando ele toda hora, porque se ele não joga no Grêmio, só pode ser bom pra Não, mas vender. deixa eu te dizer minha esperança. São duas. Eu nem tô Graças falando a Deus de... não é o nome da minha sogra. O que é? Esperança. Ah, é o nome dela? Não, graças a Deus não. Ah, tá, serão duas, né? Aí é ruim. Mas é o seguinte, uma sogra já... Um abraço pra minha sogra. Grande beijo abraço pra ela. minha também, dona Exato. Leonídia, vó Bela. É o seguinte, ó, o Grêmio renovou o contrato do Mediolaro por um período maior, quer dizer, se não tivesse planos de ou negociar ou aproveitar, não teria feito, não ia investir no jogador. E a outra coisa é que eu acho que o Grêmio vai fazer, e os fatos às vezes eles superam, e eu já explico aqui o que eu quero dizer, superam, digamos, os planos, é começar a temporada com o Mediolaro no gol, que eu acho que vai acontecer. Entendeu? Ele vai ser o titular do Grêmio nos primeiros 2 ou 3 jogos do Gauchão. E daqui a pouco o Grêmio Até sai porque bem. o time vai ser de gurice. Exatamente. Mas é uma boa oportunidade. É um time qualificado, não é um time desqualificado. É diferente daquele banguzinho que o Grêmio começou há 2 anos atrás, acho que 2017. Nossa. Que era um time... Não, 2018. Pós-mundial. Foi 18? Pós-mundial. Que era um time de jogadores bons, mas totalmente... Dali alguns sobrou jogadores... o PP e Jean-Pierre, né? Não, teve outros. Tem o Isaac, que está no grupo agora, jogou naquele time. Sim. Tinha um volante... O Paulo Miranda acabou sofrendo muito ali, né? Porque era o Sim, nome... não, foi horrível, foi horrível. Ô Diogo, tu sabe que no futebol tem algumas essências do futebol que muitas vezes os técnicos e nós mesmos da imprensa não alinhavamos, não descobrimos, temos dificuldade para avaliar. Sabe que o posicionamento dos goleiros, o posicionamento dos jogadores dentro das 4 linhas, jogadores atacantes, os meias, defesa e tal, são coisas importantes e fundamentais. O goleiro do Grêmio não é um mau goleiro, esse. O problema dele é o posicionamento. O posicionamento pode ver nos lances de falta contra o arco do Grêmio, tu vê na televisão quando ele se posiciona numa cobrança de falta. Eu observo que às vezes ele está no lugar errado. Poxa, mas não... Não, mas isso é básico no goleiro, né? Ele seria mal treinado. Isso é básico, isso é mal treinado. É como tu dizer, o cara, não, ele dirige bem, ele faz as curvas, mas ele não sabe trocar as marchas. Cara, isso é escolinha, exatamente, né? mas o que acontece? Eu sempre, nunca gostei de treinadores de goleiro, porque os treinadores de goleiro, para mim, eles estragam os goleiros. É uma opinião minha, pessoal. Claro. Porque muitos desses treinadores, eles ensinam os goleiros, numa falta, num pênalti, se atirar para qualquer lado. Não é assim. Tu te atira para o lado direito ou para o lado esquerdo, porque a bola, algum lado vai cair. Isso é ruim, porque o jogador, às vezes, vai bater o pênalti. Normalmente, os jogadores que batem pênalti, especialmente o pênalti, normalmente os jogadores batem mal, muito mal. É verdade. E os goleiros se atiram para um lado e às vezes a bola Mas posso vai dizer no uma meio coisa? do gol, O rapaz. Paulo Vitor tem sido muito criticado, e tu tem razão, principalmente nos pênaltis. Mas se vocês voltarem lá Ele se atrás no atira gauchão, demais, né? no gauchão, ele pegou um pênalti porque ele fez aquilo que ele faz em todos. Ele pulou primeiro. E aí eu acho que foi o... Induto de sorte também, né, ali? Claro, o Wendel, não, quem era o jogador? Não, que erraram o Soares. Nico, Camilo. Os que erraram foram Nico e Camilo. E o Cuesta. Então foi o Nico, era um jogador canhoto, que chutou, ele pulou para aquele canto, acho que foi até o penúltimo pênalti, que o último foi o André que bateu e fez o gol. Isso, exato. Acho que foi o penúltimo pênalti, se não me engano. Ele pula antecipado, se o jogador para e chuta no meio do gol, é gol. Mas... E acho que foi o Nico Lopes. E chutou e ele defendeu. Então ele só defendeu porque ele fez aquilo. Também depois daquilo não defendeu mais nenhum. Não, mas eu até citei aqui em outro programa, né? É que eu acho que ele pulava na hora certa. Mas goleiro que sempre adivinhava o canto era o Tafarel. O Tafarel adivinhava Sim, o canto. Não, mas o cara, Sim. o Tafarel Quando ele tinha uma- tomava- Ele era mais veloz, mais rápido. E ele saía no E o- último e o momento. Tafarel Mas tinha o uma que ele coisa. tomou de gol, que a bola estava de um lado e ele Sim, do e E outro. o Rafael ele ia do lado aonde o sujeito chutasse. Se a bola, se o atacante chutasse para o lado direito, ele ia do lado direito. Se chutasse para o lado esquerdo, ele ia do lado esquerdo. E o Tafarel tinha uma coisa espetacular, que poucos goleiros na vida eu vi fazer como
como ele fazia. Ele tinha um reflexo extraordinário. Isso aí é... Extraordinário. Foi um dos melhores goleiros da história do Internacional, foi o Tafarel. Apesar que, na minha visão, ainda o melhor goleiro em reflexo foi o Tafarel. Agora, o goleiro melhor de todos que eu vi jogar foi o Manga. E esse disparadamente foi espetacular. Não sei, até pela experiência. Não, mas até pela experiência de você, só para esse assunto dos goleiros, tem uma coisa que me falaram ontem, assim, um amigo me disse e eu não soube concordar, nem discordar, nem debater, porque eu não tenho essa vivência dessa ideia. Ele alega que o Paulo Vitor é um bom goleiro. É um bom goleiro. Ele está entre os 5 do Campeonato Brasileiro. O problema é quando o jogo é maior do que ele. Sim. Ele não é um grande goleiro. Eu digo assim, ó, a gente teve muito meme, muita piada. Mas é difícil agora isso, né? Falando sério. O jogo consegue ser maior que o atleta? Consegue. Tem jogador que tem time que se abate. Eu diria assim, ó, por exemplo, o Grêmio normalmente nos últimos anos ele tem crescido nas decisões, mas esse ano não foi assim. Naufragou contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense pior ainda, porque tinha mais vantagem. Mas tem jogador que sente o jogo grande, tem jogador que cresce no jogo grande, entendeu? O Luan, por que o Luan é tão... Tem uma parte da torcida do Grêmio tão idolatrado. Que não gosta, mas é uma parte pequena, porque a maioria valoriza o fato de que o Luan cresce em jogo grande. Além de ser um jogador que tem um excelente nível, assim, número de jogos, ele tem jogo em Grenal, ele tem jogo contra o Flamengo no Rio, 3 ou 4, fora. Né? Então, assim, tem jogador, respondendo a tua pergunta, tem goleiro, ou como tem centroavante, como tem lateral, em que o jogo é maior que ele. O Luan, pra mim, é uma das definições de craque. Que é isso, é o cara que no jogo grande ele resolve. Mas o Paulo Vitor, eu tenho dúvida se é a questão dos jogos serem maiores que ele. Eu até acho que tecnicamente ele não é desprezível, ele não é isso que ele tem sido. Mas a sensação que eu tenho é que ele tem que trabalhar melhor a questão emocional. Tem jogador, e goleiro principalmente, que às vezes vai mal e cresce depois. Para usar um exemplo que teve no Internacional recente, o Muriel às vezes falhava de um jeito estranho e no mesmo jogo depois ele crescia, só que fica marcada a falha. O Paulo Vitor, eu tenho a impressão que no momento que alguma coisa dá errado, ele se abala. O primeiro jogo que eu acho que isso ficou mais latente foi contra o Palmeiras, né? Perfeito. Eu tenho a impressão que às vezes não é nem o tamanho do jogo, mas ele fica inseguro e aí ele não consegue dar resposta. E aí, foram dois jogos que foi muito mal, esse né? aí e o do Atlético Paranaense. O do Atlético até eu não achei um absurdo, mas esse do Palmeiras fora de casa, o Grêmio venceu e classificou, realmente foi um absurdo. Olha, o Grêmio teve que superar aquele início ruim dele, Paulo Vitor. E ele apavorou a defesa, né? Não, aí depois o Grêmio se acalmou quando tomou o gol, parece que tomou um choque. Não, tipo assim, nos ferramos, então tem que fazer alguma coisa. Foram lá e fizeram. E aí o time acalmou depois e ele foi bem. Daqueles 30 minutos iniciais, quando o Grêmio depois empata o jogo e vira rapidamente, até o final do jogo ele jogou. Se tivesse sido só aquilo, ele teria sido um dos melhores em campo, porque ele jogou bem depois. Sim. Mas até ali ele jogou. Mas é emblemático naquele jogo, todo mundo tranquilo e ele gritando, né, para o pessoal, calma, e tá todo mundo calmo. E parecia que ele não estava. Os goleiros do Grêmio e do Internacional não são bem abaixo do tamanho dos clubes, muito abaixo. O último goleiro, sensação, pode-se dizer assim, que jogou muito aqui no Rio Grande do Sul e foi embora, foi jogar na Arábia, o Marcelo Arábia. Mas depois da saída do Marcelo Goy, desapareceu os goleiros. O ano passado, tu vê só como é que é as coisas, o ano passado, o goleiro do Inter, como é o nome dele? O Lomba, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Foi. E esse ano... Tá indo bem. Não foi bem. Ele falhou. Caiu, desde o Grenal. Caiu eu diria um pouquinho antes do Grenal, né? Talvez, Diogo, para situar no tempo a queda de rendimento do Lomba. Sim. O Grenal já não jogou bem. E aquele. O do Brasileirão, o que o Grêmio ganhou 2-0. Sim. Isso. Não, e não só pela expulsão. Espaço e isso, exatamente, claro. É recente isso. Ele não só pela expulsão, que foi uma coisa atípica e fora, se via que ele estava sentindo... Mas ali não era uma coisa técnica, né? Era uma coisa mental. Não, claro, mental. Perfeito. Mas aquilo abalou ele, eu acho. Porque depois daquilo, ele teve falhas que não são normais.
Inclusive a falha contra o Goiás, que não é uma falha que o Lomba cometa com frequência, de uma bola fácil que pode optar ou para escanteio ou segurar. Ele não fez nenhuma coisa nem a outra. E depois teve outras falhas, enfim, estava bem estranho o comportamento essa dele, questão né? de posicionamento não é só para goleiro. Também, como eu havia dito, também serve para os jogadores dentro das 4 linhas, os atacantes, os meios e tal. Por exemplo, eu vou fazer um paralelo num jogador que muitos da imprensa, e comissão técnica e tal, acham ele um grande jogador, que é o Moledo. Eu acho o Moledo um jogador regular. Não é bom o jogador, é um jogador regular. Por quê? Mas o regular é bom, né? Às vezes é melhor do que o... Porque ele tem tamanho, ele tem força, ele tem energia para as divididas, para a chegada nas horas importantes. Mas tem a falta de senso de colocação, que ele está sempre fora do lugar. Tu acha que o Moledo seria uma referência para o Inter na defesa? Não é. A última referência de grande zagueiro do Internacional foi o Índio. A última referência. Porque o jogador de defesa, quem viu o Figueiredo jogar e viu o Ayrton Ferreira da Silva jogar, como eu vi, eu não sei se o Babazista chegou a ver. Não, o velho, Ayrton já não. conseguiu. Não, o Ayrton não. Poxa, mas tu via esses zagueiros jogar? Viancheta, vi Figueiredo. O posicionamento dos zagueiros, os caras não corriam, rapaz. Os caras não entravam em dividida. É só entrar em futebol dividida era na hora diferente necessária. também, né? Mas os caras que faziam, você entrava sempre pelo ataque. Fazia o jogo ser mais tranquilo. Jogava sempre pelo ataque. Apesar que sempre esses dois jogadores, tanto o Ayrton Ferreira da Silva como o Figueiredo, tinham os livres que jogavam na frente da área, que era o... É isso, por isso que eu estou dizendo que é diferente. Hoje, a maioria dos times não tem o centro médio. O centro médio, que é aquele maioria, que mas protege, uma grande né? parte não tem. Sim. O Inter até joga, o Lindoso é um volante. O Grêmio tem usado o Michel de vez em quando, mas o time titular do Grêmio não tem Chegou um volante. chegou a se dizer em dado momento que a defesa do Grêmio sofria porque não tinha o Michel. Isso, e é verdade. Mas depois se provou que era Não é que não tinha o Michel. Não existe isso, mano. Não existe este português, mas era uma meia-verdade. Meia verdade, perfeito. Porque quando estão em condições físicas ideais, Matheus Henrique e Maicon conseguem proteger e criar. Claro. Referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Este é o CEERS, 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CEERS. Ligue 3363-1000 ou acesse o site do CIEE, ceers.org.br. CEERS, 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. Vamos ao recado do Zafari, porque o Natal é capaz de operar milagres. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day.
o Zafari, né? Capaz de operar milagres também. Muito bonito esse Cada nome. vez, Nossa cada ano que Senhora. passa é um comercial mais bonito, né? Do Zafari. Então, no final de ano, aí você passa no Zafari, reúne a sua família, né? O Natal tá chegando aí, hoje já é dia 4, né? Do mês de dezembro, né? Tá voando, cara. O mês tá voando, amanhã... Dia da propaganda. Hoje é dia da propaganda? Dia da propaganda, dia 4 Sim, de hoje é o dezembro. jantar da propaganda, inclusive. lá Tu em vais? Palmas. Não, tô fora. Minha esposa me representa no evento. beleza. Então tá, parabéns aí também por esse dia, pô, né, nada melhor que um comercial do Zafari como esse, né, para marcar um dia É verdade. como hoje. Nós estávamos aqui, né, parados antes do comercial do Zafari, conversando algumas outras situações, e o Giovanni perguntou se nós falaríamos sobre um assunto. É inevitável que vamos falar. Claro Aliás, que a gente- ontem só se falava de outra coisa. como diz a gente o vai Luiz voltar, Uruguaiano. claro, a falar do Inter e do Grêmio, mas acho que esse assunto é muito bacana para a gente falar agora, que foi uma hashtag, uma tag que subiu no Twitter hoje, de ontem para hoje, entrega Corinthians, que quer que o Corinthians entregue o jogo para o Ceará hoje, porque se o Ceará vencer, Acabou. acabou para o Cruzeiro. É. E tudo isso está relacionado a um fato muito pitoresco na minha visão, porque o Corinthians é conhecido nacionalmente como time ajudado pela arbitragem. Sim. E tudo isso está relacionado por um erro de arbitragem contra o Corinthians, Ah, só por causa daquela favorecendo história o do Cruzeiro, Pe- o gol do Pedrinho, que é um absurdo, né? Pois é, e aí é que eu acho interessante, por isso eu te perguntei. Que o Cruzeiro, diga-se de passagem, não tem nada com isso, né? Não, Nesse não. episódio específico. Não, mas é interessante como o mundo é redondo, né? E gira. Em 2005, E não tem esse- segundo o próprio ex-dirigente do Corinthians, o Corinthians ganhou roubado um campeonato do Internacional. 2007, a dupla Grenal fez um esforço, mobilizou o Brasil inteiro, né? O Inter teria, né, que perder para o Goiás, ou o Grêmio venceu o Corinthians e o Corinthians seria rebaixado. O Inter acabou perdendo para o Goiás, com o Klemer defendendo 2 pênaltis, o juiz mandando voltar. E mesmo com essa situação dos pênaltis, se falou em São Paulo, lembra do goleiro Felipe do Corinthians dizendo, o Internacional entregou, mas esses jogadores que agora prejudicaram o Corinthians, um dia vão querer jogar aqui e tal. Até teve gente que jogou, né? Mas isso é outro papo. Mas eu lembro que ficou um ranço muito forte em cima disso que o Inter teria entregado para o Goiás. Passa o tempo, né? O Corinthians é prejudicado numa final de Copa do Brasil, perde o título para o Cruzeiro, e a gente vê hoje essa campanha, né? Se entrega ao Corinthians. Inclusive, né? ontem teve um vídeo, o pessoal talvez que está nos vendo tenha assistido. Do empresário do do Pedrinho? empresário do Pedrinho, que é uma coisa. Aliás, teve 3 postagens no Instagram e depois o vídeo, né? Pedrinho que tá na lista dos jogadores que o Grêmio pediu para o Corinthians na troca pelo Luan. Certo. Pronto. Que erro. Mas tu estava falando... O cara veio hoje para estragar o meu dia. Né? O Giovanni 202. estava falando de 2005, que o Internacional, que o Corinthians ganhou com um gol roubado, e eu acompanhei aquele jogo, realmente... Não, foi com gol roubado. Foram com várias Ah, coisas foi roubadas. Não, foi com a. Vamos contextualizar. Foi um campeonato roubado, Foi roubado. num jogo roubado. Jogo roubado. Ah, Todo. não, Sintetizando bem. O jogo que Foi definiu, assaltado. o, jogo Foi que assaltado. definiu o título, aquele pênalti do Tinga, não existiu, né? Não, que não existiu, Quem exatamente. tá falando? O pênalti do Tinga existiu, perdão, e não foi marcado. Mas isso aí foi roubado. O Grêmio, por exemplo, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, o cara tirou uma bola com a mão e. Tá, não, mas Aquele jogo, jogos aquilo foram ali foi anulados uma... naquele campeonato, prejudicando. Não, isso sim. Aí tu nós estamos falando de coisas diferentes. Mas depois o próprio Edilson Pereira de Carvalho A anulação disse dos jogos foi um Jogo, foi um jogo que para mim foi um assalto à mão armada. Assalto à Em mão rede armada. nacional. E aquilo ali pior. foi, em tese, foi muito bom, porque o Internacional foi prejudicado, mas no outro ano seguinte foi campeão da América, campeão do mundo. E o Corinthians foi para onde? Na Série na B. segunda divisão. Na Série B. Tem males que vem para bem, né? A bola Por isso é que eu Tem digo, mais que vem pra bem, a bola Dois anos né? depois o ninguém Corinthians vai vai pra Série B. concordar, ninguém vai concordar dos torcedores do Cruzeiro, mas vai bola ser bom pura. pro Cruzeiro cair. Não, cair nunca é bom. Não, Olha, eu Sabe por que desculpa, não tá bom. sabe por que eu vou te dizer? Eu me explico. Porque se não cair esse ano, vai cair o ano que vem. É que no O caso Cruzeiro do, não no tem caso do condições Cruzeiro, de no jogar caso do a Série Cruzeiro, A. talvez eu consiga concordar contigo numa situação. No caso do Cruzeiro e do Inter 2016, cair é bom por um motivo. Limpa. É a remissão dos pecados. Limpa. Estamos na época do Natal, né? Remi de todos os pecados, né? Limpa. Limpa jogador, limpa dirigente, limpa tudo. Mas Sai jogador. O Cruzeiro,
A gente tem que lembrar 2015 o Cruzeiro... 2015 não, 2018. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Ganhando o Corinthians. O absurdo que o Cruzeiro gastou de reforços. O Cruzeiro pagou o triplo de salário no Edilson, renovou o contrato do Thiago Neves, contratou jogador caro, renovou o contrato do Dedé que não jogava há um tempão. O Cruzeiro fez um absurdo, trouxe o Barcos, né, ganhando uma Babilônia. O Cruzeiro fez o checklist, a gente falou isso ontem aqui no programa e vai repetir enquanto for necessário, que o Cruzeiro repetiu o Internacional 2015, 2016. Foi sim uma receita perfeita. Receita perfeita, o checklist Só que os completo. escândalos fora de campo não vieram depois, vieram durante. Que foi a grande diferença, né? Eu torço para que esses clubes grandes, como o Cruzeiro, o Flamengo, Palmeiras, Vasco, Internacional, esses clubes grandes, não caiam nunca. Porque eu não quero estar vendo Bragantino, eu não quero estar vendo Chapecoense, eu não quero estar vendo o América Mineiro. Poxa, eu sou da filosofia, da ideia de que o Campeonato Brasileiro tem que ser jogado entre os grandes clubes. E eu até cheguei a pensar algumas vezes, em escrever alguma coisa em relação a isso. Eu acho que tinha que acabar com os clubes, esses clubes pequenos, e só jogar os grandes e os grandes. Não. E os pequenos ficariam sempre... Mas, gente, o critério tem que ser técnico. E outra coisa, Não. nós estamos falando aí do Sim. emprego de milhares de pessoas. Eu Existe concordo. uma indústria por trás do futebol. Eu até concordo que o critério tem que ser técnico. Tu é um cara que trabalha com isso. Eu sou a favor que haja um critério técnico, mas sou a favor de que o campeão da segunda divisão ele tem que jogar no mínimo, como acontecia no passado, de jogar com o último colocado do Campeonato Não, Brasileiro. isso aí tem na Liga Inglesa, né? Na Alemanha tem. Na Inglaterra também. Acho que o último colocado joga com... Para tirar Com o time da repescagem. É o isso que subiu. justamente, sabe para quê? Para tirar a prova dos 9. Porque aí o campeão da segunda vai jogar com o último colocado. Aí poderia ter graça. Mas caso contrário, Avenida, vamos combinar. assistir o Bragantino, deixar de assistir o Cruzeiro... Não, tudo bem, mas vamos combinar uma coisa. Dá dor, né? Dá uma dor Tecnicamente... grande. Mas pelo nome, né, do mas Cruzeiro. eu quero dizer, tecnicamente hoje é melhor ver o Bragantino, joga muito mais. E outra coisa, se tirar os times... Mas não tem torcida. Se tu fizesse filtro por tradição, nós vamos manter aí time, tô falando time, não Claro, clube, não claro, tô diminuindo o clube, tá? O que o Vasco, o Bragantino- Botafogo, o Fluminense... Atlético Mineiro. Me ajuda. Atlético Mineiro. Como times, tecnicamente, pelo amor de Deus. Entende? Aí olha a dificuldade que vai ser pro Inter. Só vou dar um exemplo aqui. Sabe quantos jogos o Inter ganhou fora de casa de algum time que está na frente dele nesse Campeonato Brasileiro? Zero. Nenhum. Não ganhou do Palmeiras, não ganhou do Santos, não ganhou do São Paulo, não jogou ainda, não ganhou do Flamengo fora, não ganhou do Grêmio. Então, O Grêmio olha a ganhou de dois? dificuldade. O Grêmio ganhou do Palmeiras e do Santos. 2, né? Isso. Então, olha a Até dificuldade porque que só tem seria. 3 na frente do Grêmio, né? Não ganhou do Flamengo, perdeu as duas, né? Mas eu digo assim, olha a dificuldade que seria um campeonato com uma régua muito alta. Mas todo mundo não dá perdeu pra... 2 pro Flamengo quase. né? Mas assim, eu também acho, eu acho muito triste, Avelino, quando uma torcida gigante cai, como a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, acho que em Minas vai ser terrível, é triste. Mas o seguinte, quando um clube do tamanho do Cruzeiro... Uma pausa. Lá, se caiu o Cruzeiro, o Atlético já tinha caído alguma vez? Sim. Já. Sim. Então os dois, Vamos se caiu o igualar. Cruzeiro, os dois. Aí vamos equiparar, né? Com o estado aqui, né? Fica só faltando O Flamengo. Cruzeiro. Flamengo, São Paulo e Santos. Isso. Mas Aí quando vamos a gente torcer pensa... para que eles caiam também? Não, só tô falando. Mas Só quando mais nós uma. pensamos em times do tamanho do Cruzeiro, do tamanho do Internacional, do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Palmeiras, pensar que um time dessa estatura consegue ser um dos piores do campeonato, Merece. ele merece demais. Perfeito. Ele merece muito mais Agora, vou do que dizer o uma coisa. pequeno. Apesar que o Avelino falou ali, nós vamos torcer para eles caírem. Óbvio que não. Santos, São Paulo e... Mas se ficar nessa situação... Mas o Santos, ouçam bem, se não aparecer no ano que vem um Rodrigo, Sim. Eles estão devendo um 3 meses Neymar, de salário, estão ferrados. alguma coisa assim, um outro jogador da base que eles vendam para qualquer lugar aí por qualquer preço, Fazer caixa? eu não sei. Eu não sei se o destino próximo do Santos também não é o mesmo. Concordo contigo. Porque assim, 2020... Ainda mais que tem que disputar uma Libertadores. Não, e- 2020 E até está o- devendo 3 meses de salário, sendo cobrado, inclusive,
com vídeos do Marinho O e Marinho outros falou, jogadores. o Marinho falou na cobrando TV. salário. O Marinho falou na TV, na saída de campo. Olha, agora eu vou ter que conversar com o presidente. Nós ganhamos e eu vou ter que conversar com o presidente porque a situação não é boa. O que eu quero dizer? Os clubes vivem à míngua das situações. Por exemplo, eu entrevistei há pouco tempo, acho que uns 40 dias, isso para mim é pouco tempo, o vice de futebol do Botafogo. O Botafogo estava para cair ali há 40 dias, agora não cai mais. E eu perguntei, e se o Botafogo cai? Ele disse, olha, se o Botafogo cai, não sei se a gente não fecha. Porque o dinheiro que o Botafogo vai ganhar em 15º lugar do Campeonato Brasileiro, da Série A, 14º... É umas 5 vezes mais do que... E mantém mesmo com as dívidas que são absurdas, que é o time que mais tem dívidas no Brasil. E que é o problema do Cruzeiro. O Cruzeiro já... Que agora O Cruzeiro tem que devolver, né? Não, O Cruzeiro vai ter que devolver. e Se a- cair, se confirmar hoje a queda ou amanhã a queda, o Cruzeiro tem que devolver o direito de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro 2020, que já Perfeito. está adiantado. É isso aí. Ah, já É isso que eu recebeu ia falar. adiantado? Porque o dinheiro da Série B é bem diferente. do Exato. valor. Ele tem que devolver a diferença. Diga. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Bom, pessoal, hoje faz 3 meses que o Rogério Amaral está fazendo seus treinamentos lá no ciclo 21 e hoje ele vem aqui no Virando o Jogo para trazer detalhes sobre os 3 meses em que ele está no ciclo 21. Conta pra gente aí, Rogério. Aí pessoal, tudo bem? Estou aqui no ciclo 21 com o professor Leandro Brandão e estou suadão assim, porque eu terminei agora com o professor Brandão a minha primeira avaliação física depois desses 3 meses que eu retomei o exercício físico rotineiro. É bom dizer para vocês que eu estava praticamente 4 anos vivendo uma vida de sedentário. Nem o futebolzinho no fim de semana mais existia. E isso realmente estava me prejudicando, não só a questão de peso, mas especialmente, que foi o meu propósito de vir aqui com o professor Brandão, de recondicionamento físico. Então, nesses 3 meses, a primeira avaliação física, segundo o professor Leandro Brandão, eu fui muito bem nessa avaliação. E os benefícios do teu dia a dia, o que tu tem notado, Rogério? Bom, benefícios sem dúvida alguma. O primeiro deles, já no início, primeira semana, primeiros 10 dias, o sono vem com muito maior facilidade, Não tem aquela dificuldade para pegar no sono, você tem um cansaço bom na hora de dormir, E isso fica muito mais tranquilo. Depois, o seguinte, mesmo que você não tenha perda de peso, acentuada, e eu tive alguma perda em torno de 2 quilos nesses 3 meses, mas não era, repito, a intenção era recondicionamento físico. Mas de qualquer maneira, a roupa já fica melhor, Dá para fechar o cinto, a camisa para dentro da calça, se for o caso, já fica muito mais estético. E não preciso nem dizer de outros benefícios, onde você precisa ter em casa um certo preparo físico que melhora também. Recomenda então o ciclo 21, Rogério? Sem dúvida alguma. Tanto que eu já vinha falando com o professor Leandro Brandão, que eu queria, quando conseguisse escalonar a minha rotina diária, de colocar um horário para a prática do exercício regular. E sem dúvida alguma eu recomendo. E recomendo o ciclo 21 porque você foge daquela rotina que a gente conhece. Nada contra as academias, evidentemente que o exercício físico é sempre bom, mas aqui você tem principalmente para quem quer perda de peso, que você tem intensidade. As mulheres eu sei que querem muito isso, E os homens que jogam futebol é um treinamento aplicado a isso. Inclusive tem a caixa de areia, que para quem como eu jogou futebol até 4 anos atrás, a vida inteira, sabe da importância desse treinamento. Então, sem dúvida alguma, eu recomendo e muito o ciclo 21 aqui, com a orientação do professor Leandro Brandão. Show de bola, foi o aluno Rogério Amaral aqui dando seu depoimento no CT Ciclo 21. Valeu! Valeu, maravilha! Valeu, Rogério, valeu, professor Brandão. Se você também quer estar no ciclo 21, tendo essa melhora de vida aí que o Rogério Amaral falou para você, é só entrar em contato no WhatsApp. O WhatsApp do ciclo 21 é o 51 99606 1956. 51 99606 1956 é o WhatsApp do ciclo 21 para você também fechar um plano, melhorar a sua vida e, claro, começar 2020 de uma maneira ainda melhor. Ô Giovanni, falou que o nosso colega o Marcos Perotto Júnior mandou um recado aí pra gente, é isso? Isso, na verdade até é pra ti, Grande Perotto. Isso. O Perotto mandou um abraço aos amigos da mesa. Diogo,
Pergunta aí pro pessoal se concordam com a ida do Luan pro Corinthians. Abraço e ótimo programa. Abraço pro Esperoto também. Eu já adianto uma resposta de jeito nenhum. Eu posso falar? Claro. Eu acho que o Grêmio vai errar se vender o Luan. O Luan é um jogador extraordinário. É o tipo de jogador que faz duas funções, na função de atacante e joga na função de um primeiro volante por trás dos meias. É difícil tu encontrar um jogador que saia com a bola dominada do círculo do gramado, atrás dos meias, dos jogadores adversários, e com a bola dominada fazendo passos unilaterais com perfeição e chega ao ataque. Ele tem essa facilidade e o Grêmio vai perder muito se inventar de vender o Luan. Eu acho que o presidente tem que fazer um esforço gigantesco, tem que se recuperar bem o Luan, se preparar bem agora nessa fase de pré-temporada para vir com tudo e jogar com o Jean-Pierre, com o Matheus Henrique, com esse jogador, porque o meio do campo do Grêmio com o Luan é um dos melhores do Brasil, talvez um dos melhores da América. E aí, Bavaresco, faltou tu, né? Porque nem preciso falar. quem assiste o programa todo dia, que sabe, né, que eu acho um absurdo, né? Eu também. Você vendeu o melhor jogador. Eu não consigo. Primeiro é o seguinte, um cara que tem muita credibilidade comigo é o Jeremias Werneck. É um cara que ele não dá. É difícil dar uma barriga, eu não lembro. Não dá. Né? É um repórter realmente. Aliás, vai um abraço. Um abraço para o Esperoto, que fez a pergunta também. Falei, um abraço para o Esperoto. Grande falei pro Jeremias, Esperoto, um abraço do Avelini. Falei para ele, né, pro Jeremias Werneck, que tá uma máscara absurda agora. Mas tudo bem, agora sim, imagina, né? Mas o que eu ia dizer sobre a notícia é que na notícia o próprio Jeremias coloca com muita propriedade que quem está oferecendo o Luan são os empresários, um empresário, enfim, sei lá quem, tá? E que, na verdade, está se falando que vai ter uma conversa entre o Corinthians e o Grêmio, mas até agora essa conversa... É que, na verdade, o Jeremias até coloca ali também, a mesma informação que eu tenho, até claro, a informação do Jeremias bem, né, vai além dessa aí, mas a informação é que o Grêmio e o Luan vão conversar. Primeiro. Isso. E é nessa conversa que eu, Diogo, né, aí respondendo a pergunta do Esperoto aí que mandou pra gente no nosso Facebook, que eu temo que o Luan saia do Grêmio. É aí nessa conversa. Porque se o Luan disser uma coisa e o Grêmio disser outra, não tem conversa. Não, eu vou te dizer que eu já acho o contrário. Eu acho que o fato de que vai haver uma conversa. Sim, entendi. É um bom sinal. Porque eu acho assim, o Grêmio não pode falhar como falhou ano passado em relação àquela coisa de querer trocar Thiago Neves sem ter passado pelo jogador, entendeu? A questão custo-benefício é uma coisa importante, porque esses jogadores têm qualidade, os outros times querem comprar, claro. Mas a questão custo-benefício, eu estava até falando do zagueiro do Internacional Moledo, o Moledo como o Luan como o Moledo, são dois jogadores que, se fizer uma analogia, o custo-benefício é ruim para o Não, mas o Moledo joga bastante, cara. O problema do Luan esse ano não foi qualidade, na minha opinião. Exceto o início do ano, realmente foi ruim. Já falamos disso aqui. Foi até melhor do que o final, né? Mas depois que ele voltou... Não, ok. Mas não é o caso do Moledo. O Moledo joga bastante. Tem sido... Ele ficou de fora, mas muito menos do que o Luan. O Luan começou a temporada mal, começou mal, não sei por que razão, mas... Aliás, começou bem no Gauchão, depois caiu na Libertadores, depois ficou afastado um tempão, mas aí por ter questão técnica. E aí quando voltou muito bem. Tanto é que eu estava vendo aqui o scout que o pessoal fez, maior número de participação em gols, Everton, 28, entre gols e assistência. Depois Luan. O terceiro é o PP. Quase então, assim, sem jogar. Não, aliás, o terceiro é o Alisson, depois os dois empatados. Isso, 17 gols. Então assim, aí tu tem que... Um jogador que praticamente não jogou 41 jogos, se não me engano. E que tem uma participação tão efetiva em gols... Quase 50%, porque a média do jogador da UAN é 90 jogou meio ano. jogos. Marcelo Caju disse que quer... Marcelo Caju mandou mensagem também dizendo que quer ver Luan e Jean-Pierre juntos em 2020. Eu também. Mas ele deu a notícia hoje, ele foi um que deu aí que o Luan estava indo embora.
Eu sou sincero. Quer me desesperar, Eu sou Caju. sincero com vocês. Mas o Moledo também. Eu acho que o Luan não fica. O Moledo também teve mais ou menos quase 50% Não, acho também, que não. né? Não foi tanto. Olha que o primeiro. Jogos atuados? No primeiro turno. Não, no segundo turno agora, o Moledo ficou quase todo o segundo turno fora. Não, o Moledo só não jogou quando se machucou. Fora isso. Não, mas jogou mesmo sempre. assim foram, sei lá, 5, 6 jogos. Não, foram mais. Mais. Ele tem uma sequência, ano passado também E foi todos os assim, né? anos tem 2 lesões sempre Não, fora ok, e fica. ok. Não, mas um no monte caso de do tempo Luan fora. é uma coisa mas eu acho até que tu tem razão, daqui a pouco eu nunca fiz essa avaliação, mas acho que o Moledo ainda hoje, o Internacional não tem, mesmo com o Bruno Fux, não Ele é caro só, o Luan. O Luan só é caro. Né? Mas aí essa questão Desculpa, do caro... né? Mas só é caro, porque o resto... Mas essa questão Mas dá do resultado. caro... Ele dá Isso, resultado. isso. É o que eu pergunto de novo. Quem é mais caro? O Luan ou de repente aquele lateral que vira uma avenida e todo mundo passa por lá? É. O Luan ou o goleiro inseguro que daqui a pouco faz a hora Caro, decisiva? no Grêmio é até mais difícil fazer essa listagem, eu admito. Mas, por exemplo, assim, caro é o André, o Tassiano, o Rômulo... Não, o Tassiano não é caro, cara. Eu não gosto, então eu vou Não, botar na mas lista. o Tá, Tassiano- eu tiro por ti, pronto. Não, mas o O Tassiano André, é útil. O Rômulo, Tem diz outros mais um, piores. então. Ok, não, esse aí... André, Rômulo, Juninho Capixaba. Sim, com Tá, certeza. André, Rômulo, Juninho Capixaba. Tá bom esses aí. Galhardo. Galhardo. Esses 3 são caros. Esses 4 são caros. Sim. O Luan não é caro. Não. O Luan é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada. Mas além do custo Jogando metade somado, eu penso o seguinte, pegar então um jogador que saiu, quanto custava o Bressan pro Grêmio? Não é o salário. Não é só o salário, entende? Qual é o perfeito. custo? Não, custou Não, um título. na folha salarial... E milhões, Não, e milhões. Eu tenho certeza. Ter certeza sobre algo que não aconteceu é um absurdo, né? Mas eu tenho, pra Convicção. mim, uma convicção muito forte que se aquele jogo Grêmio e River termina empatado 1-1, o Grêmio era campeão. Ah, com O certeza. Boca era muito inferior ao Grêmio. Eu concordo. A maior prova que o Boca era inferior que o River patrolou o Boca. É. No jogo lá no Não, o Madrid. Grêmio seria campeão. Certamente o Grêmio Aquele seria jogo campeão. custou o título. E- Foram e- 7 minutos. E aí, falando de folha, eu retomo também, aí eu uso o Internacional como exemplo, o centroavante que ganha na casa de 6 dígitos e não farda. Esse jogador é caro. É. Né? Trellis. O Trellis, o Santiago, né? Então, Não, Qual fora foi- assim. qual foi quando ele jogou? Não, e tu pega. eu não tô nem falando de dar resposta, não, ele não joga. Sim, tu pega custo-benefício, então vamos ampliar mais. Custo-benefício de vários, esses aí que o Diogo citou no Grêmio, mas eu cito alguns no Inter. Custo-benefício, tô falando, tá? Relação. Por exemplo, Nico Lopes, o que ele gerou de gols pro Inter, entre o que ele fez e assistência Caro. e o que ele ganha de salário? Porra, foi absurdamente caro. O salário dele é alto. É alto. E, O e é Marcelo- um jogador que é um atacante que não faz gol e que dá pouca assistência, É entendeu? o jogador que Mas esse algumas aí tá indo embora. partidas eventuais, Não, tô dando um exemplo. algumas partidas eventuais ao longo do tempo que jogou pelo Ele é um Inter, bom que joga jogador. pelo Inter, desempenhou bem algumas partidas Claro. boas, né? Mas a regularidade dele sempre foi sempre aquém, né? Mas Deixa o eu cara fazer que um convite, joga, Marcelo pelo ia menos. falar. Não, Marcelo Caju disse que também é Luanete. Então, Mas o cara que joga, Somos dois pelo menos, fala é aí uma que eu vou coisa. tentar fazer um convite aqui, o Giovanni. Claro, mas o que eu digo assim, o cara que joga, pelo menos a gente pode discutir o desempenho. Claro. Mas o que eu digo, tem pagar jogador- pra jogar. Exatamente, que tá ganhando e não farda. O André joga ou não joga? É a minha dúvida. Desculpa. Os fãs de Michel Teló e da música sertaneja terão a oportunidade de assistir a um show do cantor com entrada gratuita. O sistema Fê Comércio RS Sesc promove a apresentação no domingo, no dia 15 de dezembro, no Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre, a partir das 18 horas. Quem for à Redenção poderá aproveitar outras atividades preparadas pelo Sesc RS para uma tarde muito especial. A partir das 2 da tarde, próximo ao estacionamento da Avenida Setembrina e ao Espelho d'Água, diversos brinquedos estarão à disposição, como touro mecânico, cama elástica e chute a gol. Haverá também uma escola de chimarrão para todos que querem aprender a preparar o verdadeiro mate gaúcho. Mais informações podem ser obtidos no Sesc do Centro, ali na Avenida Alberto Bins, 665, ou então pelo telefone 51 3284 2071. Repetindo, 51 3284 2071. No site do Sesc, o sesc-rs.com.br/centro ou na página do Facebook, facebook.com/sesccentro.
A atração integra a agenda do Natal Alegre, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Vamos ao recado do Banrisul e voltamos para fechar o Virando o Jogo desta quarta-feira. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Passe no Banrisul também para fazer essa análise você também. Senhores, nós temos pouco tempo. Diogo, uma pergunta. Por favor. O Internacional... Faria eu, faz o Avelino, então. Tá perfeito. Com a tua autorização. Não, tá liberado. Perfeito. Muito obrigado. Eu te pergunto o seguinte. Tu que acompanha, está mais por dentro, mais setorista tanto do Grêmio como do Inter, está sempre inteirado dos assuntos do dia a dia. Como é que pé está a situação do Arangues? Tem perspectiva boa para ser contratado? Porque se o Arangues for contratado e se o Rodrigo Dourado voltar com o futebol extraordinário que ele sempre desempenhou, o Rogério vai ficar junto com o Arangues, reeditar uma dupla de 2015. Vai formar um meio de campo extraordinário. Eu não sei que pé está, por isso é a pergunta. O Arangues é uma situação que o contrato dele acaba na metade do próximo ano, né? 2 clubes europeus também querem, o Inter está interessado. O empresário dele, pelo que eu vi, não confirmou nada. O empresário não quer que ele volte para o Brasil, essa é a verdade, porque tem 2 clubes na Europa querendo, o West Ham e o Milan. Clubes que não estão jogando a Liga dos Campeões, diferente do Bayer Leverkusen. Aliás, o empresário fez um esforço para tirar ele daqui, né? E ele pediu, né? Vamos lembrar a entrevista que ele deu para o Glauco Paz ou para o Fernando Becker, não vou lembrar agora ao certo, me desculpem até os dois, pedindo, por favor, me libera, presidente. Que ele queria ir embora de qualquer jeito. Né? E qual é o objetivo dele querer voltar para cá agora? Eu não vejo. Eu não vejo, sinceramente não vejo. Não tem nenhuma informação? Não, sinceramente eu não vejo. Será que não é em função de estar do lado da Argentina aqui? Ou melhor, mas o que é o Chile? O Chile está numa efervescência. Se é um momento que não é bom para não é uma questão de... E ele foi um dos jogadores que pediu para não ter futebol. Não, mas não é para ficar no Chile, é para ficar aqui no Brasil. Entendi. Para a gente encerrar o Virando o Jogo dessa quarta-feira, senhores, posso dar uma informação que é importante? Faça isso. Sobre Jean-Pierre, rapidinho. Hoje pipocou e, enfim, o Globoesporte.com deu uma notícia dizendo que a recuperação do Jean-Pierre tinha ficado aquém do que se esperava, enfim, que ele não ia jogar mais esse ano. De fato, não vai jogar, só que ele já está recuperado. Sim. O doutor Saul Berchevsky deu entrevista, agora há pouco, né? Falando que o jogador já está recuperado. Isso é uma questão de condicionamento físico, então não tem por que apressar a volta dele agora, ele vai voltar junto com o grupo na virada do ano. Para a gente encerrar o programa, pergunta rápida, resposta curta. Dá para vencer o São Paulo hoje? Dá para vencer, tranquilamente, sem dúvida nenhuma. Dá para vencer sim, porque o São Paulo não é bicho de 7 cabeças. E não tem nenhum jogador diferenciado. E aí? Dá muito mais pelas fragilidades do São Paulo do que pelos méritos do Inter, porque o Inter, sempre que precisou ganhar jogo fora de casa, não conseguiu. Mas o São Paulo tem perdeu jogos lá que ninguém imaginava que fosse perder, então... Giovani, pra gente encerrar. Se entender que é uma final e que é o jogo mais importante de 2020, pode ganhar. Tá aí, né? O Inter joga hoje contra o São Paulo, 9h30 da noite, no Morumbi. Senhores, muito obrigado. O Virando o Jogo volta amanhã, 13h, aqui na RDC TV. Você fica agora com a programação da RDC. Nós voltamos amanhã, 13h, para falar sobre o Inter e, claro, sobre o jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.